Boa noite, pessoal. Aqui é Andréa Cambuí. Estou para essa live da semana em que eu vou falar sobre a diferença entre a fome física e a fome emocional. Então, quando eu fiz o post dessa live, muitas pessoas me mandaram um recadinho falando assim: Andréa, eu acredito que eu como por fome emocional. Acredito que eu tenho um descontrole na hora de comer e que eu não como só para o meu corpo. Eu como por outras questões que não sejam necessariamente comer para se nutrir, comer para ficar bem, para ter saúde. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Você vai aprender aqui com essa live hoje a diferenciar se você tem comido por fome física, se você tem comido por fome emocional e como, principalmente, né? E como que você pode se livrar da fome emocional, porque quem come, gente, na maioria das vezes por fome emocional, qual vai ser o resultado, né? Só vai ter um resultado, que é o ganho de peso, que é descontar muitas coisas na comida, certo? Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui comigo. Se você começou, assistiu essa live depois que ela finalizou, né? Começou a assistir depois que ela já está finalizada, gravada na minha página, não deixe de colocar o teu recado, o teu comentário, que eu vou ter prazer eu mesma de ver. E se você tiver alguma pergunta, eu vou te responder, porque esse é o meu trabalho, que é também contribuir para que as pessoas elas emagreçam de uma forma muito mais consciente, né? E também, se fizer sentido para você, se você quiser ajudar alguém a se livrar da fome emocional, né? Se você conhece alguém, você também pode estar compartilhando essa live, marcando alguém, porque é uma forma aí de a gente conseguir ajudar as pessoas que estão à nossa volta e que muitas vezes estão precisando de informações como essa, certo? Então, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Giza, olá, Kelly. Muito legal ter vocês aqui. Olá, Marlene, que bom que vocês conseguiram estar aí comigo nessa noite. E eu desejo realmente que vocês aproveitem, né? Então a gente marca horário, as pessoas chegam no horário, isso é muito legal. Isso mostra o interesse de vocês, o comprometimento de vocês com o que, né, gente? Com o autocuidado, né? Quando a gente tem informações e coloca em prática, a nossa vida vai para frente, né? Não adianta nada só ter informações, porque eu sempre digo que só ter conhecimento gera obesidade cerebral, né? Quando a gente tem informação e não põe em prática, aquilo pesa. E quando a gente coloca em prática, se ajuda e ainda muitas vezes consegue ajudar a nossa família, consegue ajudar as pessoas que estão à nossa volta, é uma forma que a gente vê de um conhecimento vivo, né? Ele não é só teórico, ele é vivo, ele faz sentido. Então, quem tem me acompanhado nas minhas lives sabe que eu não dou só conhecimento, né? Por quê? Porque o papel do coaching é colocar a pessoa em ação. E não é só um conhecimento que vai colocar você que está aí me assistindo em ação. É realmente estratégias e estratégias que gerem mudanças e mudanças de comportamentos que muitas vezes são hábitos que estão arraigados. Hoje eu vou falar muito desses hábitos. E é só trazendo, gente, para consciência, indo para casa da gente, se percebendo que a gente vai conseguir, então, mudar comportamentos para ter uma vida aí com muito mais saúde, com muito mais autocontrole. Porque comer por fome emocional muitas vezes é descontrole e é problema na certa, né? Então, muito legal ter vocês, ver os coraçõezinhos aí, vocês curtindo. É muito legal, Josimar, Renato, muito bom ter vocês aí. Eu sempre digo que a mente magra ela precisa de uma manutenção. Então, o fato de vocês estarem me acompanhando quer dizer que vocês estão fazendo essa reciclagem, essa manutenção. Por exemplo, né, o Renato, eu sei que ele já sabe, né? Eu já conversei com ele sobre a fome física e a fome emocional. Então, só que às vezes a gente está num momento da nossa vida em que a gente escuta de uma forma diferente, em que os exemplos são colocados de forma diferente e que isso faz muito sentido. Por quê? Porque eu vou me renovando enquanto profissional e vocês, enquanto pessoas aí de mente magra, também vão se renovando. Então, é isso. Olá, Simone! Legal ter você aí também, viu? Muito bom mesmo. A gente vai aquecendo aí o nosso ao vivo e as pessoas que vão entrando,
também podem estar colocando assim a resposta a essa pergunta, né? Se comer por fome emocional é algo que te atrapalha. E o que é comer por fome emocional, gente? Eu digo que é qualquer coisa que não seja comer para um bem-estar, comer para uma satisfação a nível de nutrição, a nível de controle, a nível de bem-estar. Qualquer coisa que fuja, né? Disso é fome emocional. E aqui, gente, eu falo emocional, mas eu coloco dentro dessa fome emocional também o quê? Também eu coloco hábitos, também eu coloco costumes, também eu coloco alimentos que a gente vai comendo e, na verdade, não tem nada a ver com fome real, fome física, né? Porque quando a gente fala de fome, vamos começar a pensar, né? Quando a gente fala de fome, o que vem na nossa cabeça? Fome. Quem tem fome come o quê, gente? O que vocês acham? Quando a gente tem fome, a gente come o quê? Quero escutar vocês. Quando a gente tem fome, o que a gente come? É bem interessante essa pergunta, porque eu mesma já me vi em situações extremas assim, né, de não ter muitas coisas para comer e eu me vi comendo coisas que geralmente eu não comia. Então, quem tem fome, gente, come o quê? Quem tem fome física, come qualquer coisa. É verdade, quem tem fome física, come qualquer coisa. Quem tem fome física, qualquer bolacha de água e sal, qualquer pão amanhecido mata a fome, não é assim? Então, quem tem fome física come praticamente qualquer coisa, a não ser aquilo que passa por critérios muito assim culturais. Por exemplo, comer barata, a gente comer coisas que não estão no nosso costume, aquilo que rompe as nossas barreiras, aquilo que rompe o nosso, vamos pensar assim, nossos valores, as nossas crenças, muitas vezes a gente não come nem por fome física. Mas aquilo que é consumível, geralmente a gente pode comer. Agora é interessante, né? Quem tem fome emocional, que é essa fome que eu vou falar para vocês bastante hoje, e vou estar sempre comparando uma com a outra, quem tem fome emocional não come qualquer coisa. Eu sei que você tem alimentos da alma e alimentos preferidos, alimentos que você ama. E quando a gente tem fome emocional, a gente tem fome de. Quando você fala assim, fome de, não é fome especificamente, fome física, do estômago que ronca, enfim. Fome de, geralmente, gente, é por um alimento específico. É um alimento geralmente muito calórico, gorduroso, e que eu digo assim, que tem endereço, né? A pessoa tem fome de alguma coisa, ela sabe exatamente onde que ela vai comprar aquilo, ela sabe exatamente que lugar da prateleira do mercado que tá, qual confeitaria que tem, qual a marca é, né? Porque é aquela fome de algo muito específico, certo? Então vamos lá, nós temos bastante assunto aí. Então vamos ver. A Maria Elisa falou, né? Come o que tem por perto, o que passa na frente. Chocolate, a Glaucia falou. Chocolate é danado. Até, Glaucia, eu vou falar para você, viu? Eu tô com um sonho de nossa aqui que eu vou falar, né? Vou falar do chocolate hoje. Olá, Elizabeth, boa noite. Silvana, Bruna, muito legal ter vocês aqui, viu? Boa noite para todos. Para todos. Então, vamos começar aqui pensando na fome física e na fome emocional. Aproveitar que vocês estão aí com a mente esperta e queremos chegar no final dessa live transformados. Então, a primeira questão é cérebro, né? O órgão cérebro e a mentalidade. Existem sistemas que comandam a fome física e sistemas que comandam a fome emocional. A fome emocional, gente, que é aquela impulsiva, que a gente vai, né, e come por emoção, essa fome é controlada por um sistema que está lá no bulbo, né, que é o sistema límbico. É geralmente quando a gente age e depois pensa. Quando a gente vê, a gente comeu a barra inteira, né? Quando a gente vê, a gente chegou no fundo do pote da Nutella, né? Teve cliente minha já que falou assim, Andréia, quando eu percebi que eu estava comendo por fome emocional, a hora que a colher, né, encostou no fundo
do pote de doce de leite. Daí a pessoa percebeu que não estava comendo por fome. Estava comendo além, exageradamente, mas pense, né? Ela precisou chegar no fundo do pote para ela ver que, opa, não era fome, né? Não era fome. Então, são sistemas cerebrais. Já, né, a fome física, ela é um outro sistema cerebral, né? O córtex frontal é o top-down, aquele que vai sentindo, que pensa, que avalia e que chega ali às conclusões. Por quê? Porque dá tempo. Então, vamos entender um pouquinho do funcionamento? Então, a fome, gente, a fome física, geralmente ela começa assim, ela começa de pouquinho e vai crescendo. Então, por exemplo, você tomou café bem cedo, às 7h30 da manhã, né? E daí vai chegando umas 11 da manhã, você vai tendo uma fominha, né? Chega meio-dia, você já tá com uma super fome. E já a fome, né? Então ela vai crescendo um pouquinho. Já a fome emocional, ela vem num rompante. Por exemplo, assim, você tá lá no meio da tarde, sentiu o cheiro de um pão de queijo, ouviu o carro do sonho passar, né? Enfim, tem N situações possíveis, vem logo na tua memória. E lá, nesse dia, o que acontece? Você muitas vezes já tinha matado a fome, e daí ela surge num rompante. Você fala assim, eu preciso de um chocolate. Mas assim, sabe, de uma hora para outra? Você fala, eu preciso de um chocolate. Então, não é aquela coisa com o tempo, né? Ah, foi crescendo, eu tô avaliando, vou ver. Não, ela vem com tudo. Outra questão que é bem interessante é que, assim, a fome física, gente, ela só vai vir para você se o teu estômago estiver vazio. Ou seja, sabe estômago roncando, né? Então o estômago está vazio, você não comeu nada. Daí o estômago começa a roncar. Opa, sinal de fome. Daí vamos supor que você não coma nada, né? Não coma nada naquele momento. Com o tempo, o que vai dando, né? Vai dando um desconforto, vai dando uma dorzinha de cabeça, né? E se não come nada, se você fica um dia inteiro sem comer, né? Você pode ficar até tonto, pode até desmaiar, enfim, né? Tem pessoas que acontecem, dá tremor, né? Por não comer. Então, isso é fome física. Os sinais são físicos, ou seja, são sentidos fisiologicamente no corpo. Agora, quando eu estou falando de fome emocional, o que a gente sente? Qual é a sensação que a gente tem? O que eu sinto quando tenho a fome emocional? O que vocês acreditam que a gente sente quando tem fome emocional? Olá, Thaisa! Olá, Laís! Saudade de vocês, hein? O que a gente sente quando tem fome emocional? Se na fome física a gente sente estômago roncar, um desconforto, uma dor de cabeça, um tremor, na fome emocional eu sinto um vazio. Só que o interessante é que esse vazio não é a nível físico. Esse vazio é a nível psicológico. Sabe aquela sensação de tá faltando alguma coisa? Parece que tá incompleto? Parece que o dia não vai para frente se eu comer? Parece que o almoço não tá tão legal se eu não comer um docinho depois do almoço? Então vai dando aquele vazio. Sabe aquela sensação de tá faltando alguma coisa? E é bem interessante como que o nosso corpo tem um efeito como se fosse assim um efeito rebote, porque muitas pessoas com fome emocional, principalmente as viciadas em doces, elas sentem o que, gente? Elas podem ter inclusive dores de cabeça. Coloca aqui para mim, se você é uma pessoa, por exemplo, que se fica sem comer açúcar ou se fica sem comer doce depois das refeições ou no momento da tarde, se você sente uma dorzinha de cabeça, comenta comigo aqui. Então, essa dorzinha de cabeça tá me dizendo o quê? Tá me dizendo que eu acabei preenchendo algo na minha vida com açúcar, chegando no ponto que eu me acostumei. Eu me acostumei. Então, é um viciozinho mesmo, né? Por isso que chama vício. Porque ele, inclusive, causa, gente, o quê? Sensações, né? Sensações mesmo no corpo. Olá, Yaratã! Olá, Beth! Um prazer ter vocês aqui. Muito bom
Sejam muito bem-vindas e vamos lá, que eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo aqui já estão com pleno autocontrole da fome física e fome emocional, ou seja, não estão comendo por fome emocional. Então, vamos entender um pouquinho mais do funcionamento dessa fome emocional, da fome física? Então, geralmente, gente, a fome física, ela vem em horários normais, tipo café da manhã, almoço, jantar, né? Vem em horarinhos normais. Agora, a fome emocional, que horas que ela vem? Ela vem muitas vezes depois que eu matei a fome física, tipo, já comi e tá faltando alguma coisa, lembra do docinho depois do almoço? Ou ela vem nos horários mais inusitados. Por exemplo, de madrugada. Já atendi várias pessoas que acordam de madrugada para comer. E isso, gente, é fome emocional, porque de madrugada não é pra gente ter fome, né? Então vem naqueles horários meio malucos, tipo 11 da manhã, 3 da tarde, sabe? Quando não é a hora de comer. Então preste atenção no horarinho que vem essa fome. Geralmente tem gente que janta mesmo, e depois da janta, antes de dormir, fala que tá com fome. Dica para você, pare e preste atenção. Fome física? Será que é uma fome física? Lembra que o teu estômago já está cheio? Se ele já está cheio, não é fome física, é vontade de comer. Vontade de tornar mais completa aquela noite, de dar uma animada, né? Certo? Olá, Vanessa, olá. Então vamos lá, a Laís falando, né, que eu fiz a pergunta do doce. Ela falou: estou viciada em açúcar, né? Fico mal no fim do dia se não comer o doce e realmente ela sente esse vazio. Olha que interessante, é exatamente o que eu falei. Então, foi adaptando a mente, o corpo para o açúcar. E se não come, gera algo físico. Físico não quer dizer que seja fome física, quer dizer o quê? O vício mesmo. Então, o primeiro ponto, né, Laís? Viciar em açúcar. Lembrar que o açúcar ele causa esse vício. E um outro dia, numa próxima live, eu posso falar do porquê que o açúcar causa esse vício, né? Porque ele mexe com neurotransmissores, ele se liga a receptores, né? É muito a nível realmente de comportamento. Então, oscila, né, entre depressão, ansiedade, euforia, né, hiperatividade, tristeza. Então, o doce ele interfere muito sim no nosso humor. Então, se a gente quer ser mais equilibrado na nossa vida, é menos possível, né? E aqui eu estou falando em dose mesmo, sabe? Em dose, em quantidade. Então, às vezes, não é um pouquinho que vai fazer, é um tanto todos os dias, né? Um pouquinho de vez em quando não é um problema. O problema é aquilo que você faz todos os dias. Todos os dias. Então, por exemplo, eu tenho clientes minhas que 5 horas da tarde é a hora do doce. E tem explicação? Tem. Eu vou falar em outra live. O cortisol, ele dá, né? Ele aumenta e daí a pessoa ela fica mais ansiosa, tem vontade de comer o doce. Então, são picos hormonais, mas eu vou falar em outro momento. Certo? Legal, se alguém tiver mais coisa para colaborar, vai falando, porque isso acrescenta e ajuda muitas pessoas. Agora, vamos pensar aqui, né, na diferença da fome física para a fome emocional. Então, lembra que eu estava falando, quem tem fome física tem fome do quê, né? E quem tem fome emocional tem fome do quê? Então, algo muito legal mesmo, um teste para você saber se você tem fome física ou emocional. Um teste para você saber. Então, um teste para você saber é, eu tô com fome. Daí você se faz a seguinte pergunta. Ok, eu comeria uma maçã? Daí tem gente que me fala assim, André, depois do almoço? Não, depois do almoço eu não tenho fome de maçã, né? Então eu digo para você, se você tem fome de alguma coisa, não é fome física. Fome de chocolate, né? Fome de bolo, fome de pão de queijo. Quando a fome é de algo muito específico, não é fome física. Agora vamos pensar o que causa cada uma, né? Qual é a origem da fome física e da fome emocional? Então, a fome física, gente, a origem é o quê? Falta nutrientes necessários à manutenção da vida. Ou seja, se eu não comer, eu vou ficar como? Né? Doente, vou passar mal, não vou ter saúde.
Então a gente emagrece comendo alimentos adequados e certos. Agora, a fome emocional, como que ela acontece, né? Então é bem interessante. O que, que causa fome emocional? Alguém tem alguma suspeita? E o que, que causa? Qual é a origem da fome emocional? Por que nós temos fome emocional? Qual é a origem? Por que a gente sente esse vazio? Por que sente que está faltando alguma coisa? O que causa essa fome emocional? Alguém se arrisca aí a dizer? Eu digo para vocês, não é uma coisa só, viu? Boa noite, coach! Boa noite, Geisa. Que prazer ter você aqui comigo. Um grande prazer mesmo. Muito legal. A Giza falou ansiedade. Muito bem. Então, vamos pensar aqui nas causas da fome emocional. Causas. Então, a fome emocional, que eu disse que é emocional, né? Mas a fome emocional, ela é causada, gente, por um pensamento, um sentimento, o que mais? Uma emoção ou um costume. Pensamento. Todo mundo tá comendo sobremesa. Por que eu não vou comer? Né? Um pensamento. O escritório inteiro tá comendo pão de queijo. Eu vou comer também. Mas você nem parou para se perguntar se você estava com fome. Interessante, né? Um pensamento, faz tanto tempo que eu não como pastel. Aí você passa na feira, tem um pastel, você vai comer. Mas o que te levou não foi uma fome física, você entende? Foi um pensamento. Um sentimento, como a gente estava falando, ansiedade, tristeza, a gente tem que dar nome para esse sentimento, até para a gente saber que buraco é esse que a gente está querendo completar com a comida, né? E muitas vezes não é a comida que vai resolver. Outra coisa, uma emoção. Emoção, gente, por exemplo, né? Você vai no mercado e daí aquela marca de chocolate que você mais gosta está em promoção. Leve 3, pague 2, né? Aquela história. Como que você fica? Emocionado, você fala, nossa, o que eu mais quero é promoção. Ou você vai andando na rua e tem um outdoor, né? O outdoor e tá lá. E a indústria, gente, ela sabe como fazer para te manter emocionado e, roubar a tua atenção. Então você tá lá bem de boa, já almoçou, tá bem tranquilo, daí você vê um outdoor na rua. E o outdoor tá lá, novo sabor do McFlurry, do McDonald's, né? E você fica emocionado, porque você fala assim, nossa, esse sabor deve ser maravilhoso. E aquilo te pega, né? Eles pescam você e você acaba comendo sem fome. E um costume, gente. Costume é a gente que criou o costume. Depois do almoço eu como doce. A pessoa nem pensa mais se quer doce, se gosta de doce, tá com vontade de doce. Sabe, automático? Tipo, tem a sobremesa, a pessoa levanta lá da mesa do restaurante e pega a sobremesa. Ela nem parou para pensar se ela precisa disso ou não. Certo? Então, para finalizar essa história, a gente tem que entender o que a fome física e a fome emocional vão fazer comigo. Vamos entender um pouquinho mais? Bem isso, a Silvana Rodrigues falou, né? Que a gente come sem ver. E eu digo sem ver, sem sentir. Muitas vezes come e depois que vai sentir. Então, pegando esse gancho da Silvana, eu vou falar aqui para vocês. O que gera essa fome emocional? Então, depois, gente, que você come, como você se sente? Geralmente você vai se sentir estufado, pesado, aquele desconforto, porque você já almoçou, comeu mais uma coisa, isso vai atrapalhar a tua digestão, né? Ou, por exemplo, vai comer à noite, já vai dormir, não é legal. Então, dá aquele desconforto mesmo, não é legal. Isso a nível físico, né? Mas como que a gente se sente a nível psicológico? A gente se sente, sabe como? Frustrado pelo nosso descontrole. Então, olha que interessante, a gente come para acabar com a tristeza, termina de comer, fica com tristeza e frustração. Vale a pena? Então, até trouxe aqui, né? Porque aqui na clínica tem, eu achei muito legal
porque é para testar o autocontrole das pessoas. Então, olha a diferença entre você comer um sonho de valsa e que eu garanto para você, ninguém vai engordar porque comeu um sonho de valsa. Se comer com fome física e com a mente magra, não tem como engordar. Agora, se a pessoa, ao invés de comer um bombom sonho de valsa, ela vai lá, né? E come, gente, olha isso. 2, 3, 4. Isso aqui não dura uma semana na mão de quem tem fome emocional. Não é verdade? Diga pra mim, quem aí consegue comer um bombom se vê uma bombonière inteira na frente? Livre, à vontade. Você pode comer quanto você quiser. Conta pra mim. A Simone falou, arrependida. Exatamente. Então, você estava triste por comer um bombom, depois fica frustrada e arrependida. A Laís falou, culpada. E a culpa, gente, é um sentimento que eu acho dos mais assim, a sensação que eu tenho é aquela, é como se a gente pegasse um chicotinho, sabe, e ficasse batendo na gente mesmo. É doído, é sofrido e é algo que não vale a pena porque deixa marcas, né? Imagine a culpa como esse chicotinho, ela deixa marcas. Então, realmente não é legal. Culpa não é legal, culpa pesa, né? Pesa. Então, tem até minha professora, a Gládia, né? Ela falou assim: você precisa comer com a mente magra e sem culpa. Porque um pedaço de pizza comido tranquilo, né, não vai te engordar. Agora, se você comer lá um prato de comida se sentindo culpado, um pensamento culpado engorda mais do que uma pizza inteira de culpa, né? Porque realmente são sentimentos muito negativos, né? Agora, vamos ver se alguém colocou mais algum comentário aqui. A Gláucia falou que come um. Legal. Agora, olha o desafio, Gláucia. Um na semana ou um todo dia? Lembra que a fome emocional ela vai gerando gatilhos? Né? Vai gerando gatilhos. Então, tem grande diferença entre você comer um bombom, e você tornar esse bombom todos os dias. Porque daí gera fome emocional, que é o quê? Costume. E isso não é legal. Então, a Beth falou que ela consegue comer um só. Ótimo, isso aí. A Marlene falou, talvez eu nem coma. E eu também, Marlene, eu não acho graça muito no sonho de valsa não, viu? Eu acho que tem doces muito melhores. A Laís falou, prefiro não comer nenhum. Provavelmente a Laís já tá pensando assim, comer nenhum, porque se eu comer um, pode ser que eu coma dois, pode ser que eu coma três, e é isso. Autoconhecimento é isso, você tem que se conhecer. Você precisa saber se você vai conseguir se controlar, sabe? Diante desse alimento. Aham. Um todo dia, né? Ou não todo dia. Não entendi, Glaucia, o que você falou. Um todo dia, não vive sem ele. Ó, o emocional. Gente, olha, vamos pegar esse exemplo, ó, a Glaucia está contribuindo aqui. Não vivo sem ele. Se tem qualquer alimento que eu diga assim, é impossível eu dizer não para esse alimento, opa, tem alguma coisa aí. Você provavelmente está sendo escravizado por esse alimento. Escravizado sim, porque você vai bem até a hora que aquilo aparece na tua frente. E quando aquilo aparece na tua frente, sumiu a tua consciência e aquilo comanda você. Então, isso sim é uma fome emocional. Agora, vamos falar de coisa boa, né? Vamos pensar como que a gente quer se relacionar com o alimento. O que a gente quer sentir depois que a gente se alimenta? E que a gente come qualquer alimento, gente. Qualquer um. Como é que a gente quer se sentir? Né? Se eu comer por fome física, se eu comer alimentando o meu corpo, alimentando a minha mente magra, alimentando a minha saúde, alimentando os meus sonhos, o meu desejo de ter as roupas, de colocar as roupas que eu quero, de estar bem, né?
Como eu vou me sentir? Escrevam aí como a gente pode se sentir, como a gente pode escolher se sentir depois de comer por fome física. Olá, Pauline, que bom que você veio, mesmo no finalzinho da live. Ó, tarefa para você, hein? Depois que terminar a live, volta lá no começo, porque tem bastante conteúdo aí para todas nós. Então, como a gente escolhe? Porque, gente, é uma escolha. Como a gente vai se sentir depois que a gente come é uma escolha, não é uma consequência. Por quê? Por que é uma escolha? Porque se eu escolher a quantidade, se eu escolher o alimento, é certeiro o resultado. É certeiro. Não vai ser uma surpresa, né? Então você pode escolher, como a Beth colocou aqui, se sentir leve. Leve. Então é uma escolha. Você escolheu o quê? Caber nas suas roupas. Você escolheu ficar satisfeito, emocionalmente feliz, se dando os parabéns pelo teu autocontrole. E quem não quer se dar os parabéns? Quem não quer falar assim, ó, você é uma pessoa de sucesso, se olhar no espelho e falar assim, você está de parabéns, você é uma pessoa de sucesso, você é uma pessoa que você consegue se controlar, que você consegue se livrar da culpa, se livrar do arrependimento, né? Isso é, gente, libertador. Então, alguém, além de leve, como a Beth falou, isso é, gente, liberdade. Comer se sentindo leve é libertador. Agora, o principal, quero dizer para vocês. Principal para a gente finalizar essa live, eu quero dizer para vocês. Se você comer por fome emocional, só tem um caminho. Você vai engordar. Principalmente se você comer com pressa, sem prestar atenção, sem mastigar, sem, né, chegando no fundo do pote, como eu estava falando. Se você comer com pressa e sem critérios, sem controle. Critérios é o quê? Olhar para um bombom e falar assim, não quero comer gordura vegetal hidrogenada. Prefiro comer um cacau, algo mais benéfico para a minha saúde. E sem controle, que é aquela coisa, não vou comer, que nem eu trouxe aqui a bombonière, né? Para vocês verem. Não vou comer a bombonière inteira, vou comer apenas um, né? Se você não fizer isso, ó, vou até guardar aqui, porque isso aqui não me pertence. Se você comer sem controle, sem critério, você vai engordar. Agora, se você comer por fome física, não tem como você engordar. Não tem como você engordar. Principalmente se... Então, né? Vamos pensar assim. Fome mesmo, né? Quando eu falei, quem tem fome come o quê? Qualquer coisa, né? Não tem como engordar. Se você comer como, né? Com calma e com controle. Quem come com calma, gente, não consegue comer 10 pedaços de pizza. Me desculpe, mas não consegue. Tem gente que fala assim, André, eu como que daí eu vou degustando, né? Só que é com calma e com controle. São duas coisas que caminham juntas. Certo? Então agora, para eu finalizar aqui, para não ficar muito longa essa live, eu quero que você que está aqui me assistindo, que pôde acompanhar esses conhecimentos, que está comigo até agora, que conseguiu vivenciar, porque isso aqui é um conteúdo muito rico, um conteúdo que eu, assim, elaborei ao longo de muitos anos mesmo, observando a fome física, observando a fome emocional, e estudando, né, fisiologicamente como funciona, psicologicamente como funciona. Então, você que está me assistindo, você falar para mim se essa live valeu a pena para você e me contar por que valeu a pena, né? E como você vai fazer daqui para frente para comer mais vezes por fome emocional e na mínima das vezes por fome física. Vai escrevendo aí para mim. Enquanto você vai colocando, eu quero dizer uma coisa para você, né? Ninguém é 100% perfeito. Quem come só por fome física? Se alguém come só por fome física, tá mentindo. Por quê? Porque nós somos o quê, gente? Humanos
E nós somos seres sociais. Então, nós não comemos só para alimentar o corpo. Nós comemos para alimentar nossos relacionamentos. Nós comemos para alimentar nossos prazeres. Tá errado isso? Não está errado. Então, teve uma menina que veio falar para mim que ela quis abandonar um processo de emagrecimento lá que estava, porque a conclusão da pessoa que estava falando, pelo menos no ponto de vista dela, né, era assim: para você ser magro para sempre, você não pode comer por prazer. E ela falou assim: então nunca vou ser magro para sempre. Não é isso. Você pode comer por prazer. Agora eu quero dizer para você, né? Você deve 90% das vezes comer por fome física e apenas 10% das vezes por fome emocional. Ou seja, você pode comer por prazer, você pode comer porque você está triste, você pode comer por costume, só que isso não pode se tornar um hábito. Gostei das curtidas de vocês, hein? Gostei muito. Então, isso não pode se tornar um hábito, porque a fome emocional ela se torna um hábito. E eu vou dizer para vocês, vou dizer mais, é isso que tem feito tantas pessoas abandonarem o sonho de ser magra. Magras para sempre, né? Se largarem, né? Se abandonarem. Certo? Deixa eu ver se alguém aqui colocou porque valeu a pena hoje. Então a Laís falou assim: valeu muito. Vou observar mais a fome emocional e o vício. Legal. Laís, eu vou dizer uma coisa para você. Meio caminho andado você já tá. Sabe por quê? Porque tem gente que não admite que tá viciado em doce. Acha que tá tudo bem. E quando a gente coloca essa palavra feia mesmo, vício, quer dizer o quê, né? Quer dizer coisa ruim, quer dizer aquilo que a gente tem que mudar na nossa vida. A Bruna falou que 10%, então é isso, Bruna, ó, uma boa notícia para você, né? A Bruna é minha coach, né? Nós estamos fazendo um processo de emagrecimento juntas. E é isso, Bruna, a gente pode ter prazer, a gente deve ter prazer ao comer. Só que isso, gente, isso o quê? Né? Isso não pode ser 100% da nossa vida, né? Então 10% tá de bom tamanho. Então a Beth falou, adorei, agora vai comer mais devagar. Sim, Beth, não tem outro caminho, viu? Se a gente quer emagrecer, a gente precisa comer mais devagar. E a Giza falou que foi muito legal pensar mais antes de comer. Exatamente, pensar mais antes de comer. A Simone falou que valeu muito. E a Bia, que saudade, Bia, de você. A Bia chegou no finalzinho da nossa live. Bia, eu tô faz aqui, ó, 37 minutos, 38 agora, falando sobre fome física, fome emocional. E eu vou dizer para você, viu, o conteúdo ficou muito legal. Ficou bem legal mesmo, sabe? Porque eu preparei com bastante carinho para ajudar a gente a se conhecer. Então, a Bia, eu sei que é uma pessoa que ela come por prazer, ela come por costume, só que ela tá no caminho aqui que eu falei para vocês. Ela come grande parte pela fome física e às vezes, né, por questões emocionais. Já tem autocontrole, já desenvolveu autocontrole. E a Silvana também colocou, né, que ela já controlou o vício por doces. A Gláucia falou que abandonou a granola da Kellogg's, claro, né? Por quê? Porque tem açúcar, né? Claro! A gente tem que fazer a nossa granola, sabe, Gláucia? Quando a gente faz a nossa granola, ela não tem açúcar. E a Josemari falou que valeu muito a pena, que ela percebeu que ela sente mais fome emocional do que física. Geralmente isso acontece mesmo, viu? Quem está no caminho do emagrecimento, quem está precisando perder peso, chega um ponto que descobre que come mais por fome emocional mesmo do que física. E eu digo para você, você vai comer por fome emocional mais vezes na tua vida, mas vamos conquistar isso? Vamos ser magra primeiro, né? E depois a gente pensa em aumentar essa lista dos prazeres, mas por enquanto não tá dando, né? Por enquanto vamos batalhar aí para emagrecer. Então eu quero dizer que se valeu a pena para você essa live, que você ajude outras pessoas, que você compartilhe esse conhecimento para que isso chegue para mais pessoas. Eu estou no processo de
de ir aumentando, né, as curtidas na minha página, mas não só isso, que eu consiga atingir pessoas e realmente ajudar pessoas, porque a obesidade, gente, tá uma epidemia e eu olho para os lados, eu tenho vontade de ajudar todo mundo, mas não são todas as pessoas que chegam até mim, né? Então, se você quer marcar alguém, se você quer compartilhar essa live, eu digo para você, viu? Eu vou gostar bastante de ver que você compartilhou. E eu acredito também, né, que as pessoas, os parentes da gente, os amigos da gente, vendo muitas vezes o profissional que a gente segue, eles também passam a entender o processo em que nós estamos, né? Começa a entender que nós estamos num processo de autocuidado, num processo de busca também de autoestima, autocontrole, isso é muito legal. Então, vai ser bem legal saber vocês compartilhando. Olha, a Simone também, minha coach de emagrecimento, ela falou que quando a gente começa um processo, a gente passa a se controlar. E é exatamente isso que eu deixo de recado para você que está me assistindo. Caso você queira ir fazer um processo de emagrecimento, eu vou ter o maior prazer em te atender, porque é tão ruim sozinho, né? Então, eu quero dizer que você vai ter aí minha ajuda e eu vou fazer questão da gente estar junto aí para controlar a fome emocional, porque fácil não é, né? Mas com ajuda vai ficar bem melhor, certo? Então, um grande abraço para vocês, obrigado a todos que compartilharam essa live e desejo aí que até o final da semana que todos vocês consigam se controlar a fome física e emocional, mas que mais ainda que vocês levem isso para o final de semana, porque é tudo igual, gente. Dia de semana, final de semana, todo dia é dia para se controlar, certo? Um grande abraço e nós nos vemos na próxima semana, na próxima live. Até mais, tchau, tchau!